Tatiana, do Beleza Mais Saúde, e hoje eu trouxe para vocês dois convidados, pai e filha, que vão falar um pouquinho pra gente sobre transplante capilar. Começando pelas mulheres, apresento a doutora Tatiana, prazer Tatiana, Tatiana Tourinho Tournier, e o doutor Antônio Arcanjo Batuíra Tournier. Acertei? Tô aqui tentando falar sobre o nome, acertei ou não? Não, tá perfeito, tá perfeito. Então tá bom. E a gente vai falar hoje sobre transplante capilar, que eu acho que é um assunto que muita gente tem curiosidade e quer saber. Bom, primeiro eu quero apresentar um pouquinho do pequeno currículo do Dr. Batuíra. Se faltar alguma coisa, doutor, o senhor acrescenta, por favor. Bom, os dois são cirurgiões plásticos. O Dr. Batuíra, ele foi presidente da Associação Paulista de Medicina, ele é mastologista, foi fundador da Sociedade Brasileira de Mastologia, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pequeno currículo. Quer acrescentar mais alguma coisa, doutor? Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Regional de São Paulo e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, começando aqui com as minhas curiosidades e perguntas, Dr. Batuíra, como começou essa história de transplante capilar? Bom, recordar é viver, então vocês vão ter que aguentar essa história. Tudo inicia com a solicitação de paciente. Muitas vezes isso é um relato do Dr. Munir Kuri, que foi quem criou essa cirurgia para recuperar a região de alopécia, que é a região sem cabelo no couro cabeludo. O paciente solicitava a ele, olha, não poderia tirar um pedacinho daqui para colocar aqui, coisa que vale. Aí ocorreu um fato interessante. Ele fazia a retirada do retalho da região occipital e depois ia para a mesa e aquilo era picotado de não unidade, mas com 2, com 3 ou até 4 folículos. E realmente ocorria que nesse início do recorte nada mais era do que um acontecimento posterior, porque anteriormente era os retalhos que giravam da região parietal para a região frontal. E sobrou um pedacinho de cabelo. Ele pediu para o paciente, um dos pacientes, ocorrer o seguinte, olha, tenho aqui um pouquinho de fio, posso colocar no seu antebraço um fiozinho, você vai retornar daqui 6 meses, aí a gente quer ver como que se comportou esse folículo piloso. Aí o paciente retornou muito mais cedo do que o período de 6 meses. Foram 3 meses apenas. Ele voltou e a secretária falou, olha, fulano de tal está aí. Falou, mas ele voltou já? Já voltou. Aí ele olhou o paciente, entrou, como vai, tudo bem? Ele falou, nossa, mas está bem o seu retalho, a sua região frontal. Ele falou, não, doutor, eu não vim aqui para isso não, eu só quero saber o que eu faço com esse fio longo que está no meu braço. Daí então veio a ideia de recortar isso na mesa e passar então a fazer esses micro ou então mini enxerto. Por que enxerto? Tira de um lugar para colocar em outro. E daí então vem uma história atual dessa nova nomenclatura, que eu terei oportunidade de explicar o que acontece com essa nomenclatura. Mas essa cirurgia do transplante capilar nasceu no Brasil, com o Dr. Munir Kuri. Eu tive o privilégio para se emocionar mesmo. Eu não sabia que tinha nascido no Brasil. Que orgulho, né? De ter sido o divulgador dessa técnica. Desculpe. Ai, para ficar emocionado mesmo. Tatiana, vamos lá. Essa cirurgia é uma cirurgia que hoje ela funciona como e ela tem riscos? Toda cirurgia plástica, toda cirurgia de modo geral tem riscos. E eles são os mais diversos, né?
maioria deles nós calculamos, nós pesamos. Então, pacientes com comorbidades, eles vão ter um risco maior, pacientes sem comorbidades o risco é bem menor. Mas dentre as cirurgias plásticas é uma das mais seguras justamente porque é uma cirurgia muito superficial. Então você consegue fazer toda uma cirurgia de implante capilar com anestesia local pura, como aquela anestesia de dentista que a gente coloca. Então é possível fazer. Por conforto, muitas vezes os cirurgiões optam em colocar uma sedação junto ou até colocar o paciente em anestesia geral. Mas por ser uma cirurgia relativamente simples, em que a gente não chega perto de nenhuma cavidade, né? Porque o crânio é protegido pelo osso, então ele não tem riscos fora os típicos de uma cirurgia. Então, dores intraoperatórias, pós-operatórias, o implante que não fica num resultado muito adequado, mas alergia a medicamentos, uma cirurgia que pode sangrar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou anestesia não pegar. Então, são alguns detalhes mais técnicos que podem seriam como se fossem umas intercorrências ao procedimento, mas complicações mesmo, riscos maiores são minimizados pelo tratamento, por seleção adequada do paciente, uma avaliação adequada, a cirurgia bem feita, a medicação dentro dos níveis de segurança. Então, sendo feita de acordo com o que se preconiza, né, pelas sociedades, a medicina de modo geral, ela é relativamente segura. E quando a pessoa vai procurar um médico, um profissional que faça essa cirurgia, por onde essa pessoa tem que começar? Qualquer profissional faz essa cirurgia? Não, assim, na medicina, qualquer médico, né, no Brasil, qualquer médico, eu, por exemplo, não sou neurocirurgiã, mas eu posso fazer uma cirurgia de neurocirurgia, ainda que eu não seja especialista disso. Mas eu vou arcar com as consequências, né, dos erros que eu posso cometer, e é provável que eu cometa, porque não é a minha especialidade. Então, existem muitos aventureiros, eu diria médicos, mas que não têm a especialidade correta. O adequado para uma cirurgia de implante capilar o médico seguir o caminho da residência da cirurgia geral, e aí então fazer a residência de cirurgia plástica. Então são 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Ou ele segue o caminho da clínica, que é 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica médica e mais 3 anos de dermatologia. Então são tanto a área cirúrgica como a dermatologia, em alguns momentos elas têm essa imbricação, e o implante capilar é uma delas. Hoje aqui no Brasil a gente tem a Associação Brasileira de Cirurgiões de Restauração Capilar, e essa associação então hoje é como se fosse um departamento de ambas as sociedades, onde estão os médicos que trabalham com implante capilar. E nessa associação você só pode entrar tendo no seu currículo uma residência ou de cirurgia plástica ou de dermatologia. Isso, gente, isso é muito importante. Preste atenção quando você for pesquisar sobre o seu médico, quando você for atrás de uma clínica. Dá um Google, entra, pesquise, fale com as pessoas e veja se é um profissional. Eu, por exemplo, não sabia se é um profissional de dermatologista ou se é um cirurgião plástico, para depois não ter erro, né? Porque a gente vê tanta coisa errada. De preferência que seja da Associação Brasileira de Cirurgiões de Restauração Capilar, porque é onde o médico se informa mais, tem congressos todos os anos, tem discussão de trabalhos científicos, de medicações, de detalhes na área de dentro do implante capilar, que essa cirurgia que eles faziam desde a década de 90, ela é a mesma, né? No final das contas ela é a mesma, mas ela teve toda uma evolução técnica e tecnológica muito interessante. Então é isso, a sociedade faz com que a gente consiga se manter informado, saber o que é de melhor para o paciente, para poder entregar o melhor resultado mais seguro. Entendi. Para você fazer essa cirurgia, tem que raspar o cabelo todo ou hoje em dia não mais? Bom, vamos lá. Então, assim, a gente tem que parar um momento e falar o que existe na cirurgia hoje de implante capilar. Tá. Essa história que foi contada há pouco, de fazer o retalho, isso foi a primeira fase do implante capilar. Depois disso, a gente entrou então na cirurgia que foi denominada, que ele falou da nomenclatura, de FUT, que é Follicular Unity Transplantation. Então, desde a década de 90, quando eles publicaram muitos livros, o Dr. Munier, Dr. Batuira e eu ajudei, né? Ele me pedia como filha, eu estava prestando residência, faculdade ainda na época.
foi fazer a revisão técnica, científica, desde essa época desses livros da década de 90, eles falavam da necessidade de ser unidade, não vários cabelos juntos. E teve uma fase que veio depois, para tentar encurtar o tempo cirúrgico, eles colocavam os folículos juntos. Tá. E aí parecia aquele aspecto de cabelo de boneca. Então, eu brinco até que foi um desserviço que houve na tentativa de agilizar a cirurgia, que acabou trazendo então esse aspecto não muito agradável. Mas desde a década de 90, então eles insistiam nessa unidade capilar. E, então a gente tem essa FUT, que é FUT, que é você faz um corte aqui atrás, então foi a segunda fase. Você fazia um corte na região occipital, ia cortando até sobrar, assim, fazer unidade, separar todo esse retalho em fiozinhos, Tá. e depois implantava praticamente como a gente faz hoje, até hoje. Depois disso, mais já para agora, para os anos 2000, final de 2009, 2010, para essa última década, foi quando surgiu o FUE, que é Follicular Unit Extraction. Então a gente passou agora a fazer a extração por unidades também. Então não só a colocação por unidades, mas a extração por unidades. Então são diversos aparelhos que já surgiram, mas de um modo geral eu explico para os pacientes que é como se fosse uma serra-copo que roda em volta do fiozinho, mas parece uma lapiseira 07, que é bem pequenininha, é menos de 1 milímetro. Então a gente entra nesse folículo, puxa ele, organiza, prepara e depois volta colocando ele na região receptora. Então esse é FUE. Então, voltando à pergunta que você me fez, se tem que raspar na máquina zero, o FUE sim. Existem algumas exceções, uma máquina específica que você pode fazer uns preparos que você corta tirinhas por tirinhas do cabelo, você acaba tendo perda de tempo nisso, então a extração você acaba diminuindo o número total de folículos retirados, então esse é um caso mais específico, mas a FUE, de um modo geral, a gente raspa a máquina zero. Já na FUT é possível fazer com o cabelo comprido. Então você faz a faixinha, pica ela toda, deixa lá fiozinho por fiozinho comprido, organiza eles e coloca então. Eles chamam essa técnica de preview long hair, que aí você já faz a previsão de como o cabelo vai ser quando ele estiver comprido. Entendi. Mas essa aí teria que ser realmente a FUT. Tá. E a mulher faz muito implante? Considerando hoje que a gente faz muito a FUE, acaba sendo um limitante para as mulheres rasparem o cabelo para poder fazer. Na FUT, elas faziam um pouquinho mais, assim. Eu acho que a casuística é muito variável. Não sei se meu pai teria como, na época dele, se fazia muita mulher. Eu diria que hoje em dia a gente recebe uma média de, cirurgicamente falando, de uns 3% a 5% no máximo de mulheres. A maioria é homem. Então, mulher a gente acaba levando para o tratamento clínico, que hoje também já melhorou muito e tem bons resultados. Então, muitas vezes com as mulheres, para evitar o procedimento, para evitar ter que raspar. Tem alguns poréns também no cabelo feminino, o implante capilar muitas vezes é mais rarefeito, dependendo da área que vai ser implantada, da qual é a distribuição que você vai colocar. Então, baseado em tudo isso, a gente acaba indicando mais o tratamento clínico, sempre para a mulher, e muitas vezes elas já saem satisfeitas e acabam indo para o FUE. Você pode usar o transplante capilar na mulher ou no homem para diminuir o tamanho da testa? Isso acontece ou não? Existe uma procura grande, sim, existe essa possibilidade, porém ela deve ser muito discutida, porque muitas vezes a linha anterior, ela, dependendo da área doadora, dependendo do tipo de fio de cabelo, ela pode ficar um pouco mais artificializada. Então isso tem que ser discutido exaustivamente. Eu acho importante sempre mostrar para os pacientes resultados que não ficaram tão satisfatórios, para que a paciente saiba, quando ela optar em fazer o procedimento, ela saiba o que ela pode esperar, né? Qual é a realidade disso. Muitas vezes o resultado fica muito bom, pode ficar muito cheio e natural, mas isso não depende só do cirurgião, depende grandemente do cirurgião, mas não só. Então é importante ser discutido, mas existe sim essa possibilidade. E quem tem, vamos supor, aquele homem que não tem cabelo todo aqui em cima, tem pouco cabelo, ele pode fazer um transplante? Sendo a área doadora pequena? Vou responder, Batom. Bem, vamos lembrar os filmes romanos com os senadores.
a gente via sempre com aquele cabelinho na área occipital e parietal. É possível. Eu digo sempre para o paciente que sempre é interessante ele colocar um cabelo, mesmo que seja 2 fios, porque assim pode ser, ele vai ficar com o cabelo ondulados, um de um lado, outro do outro. Mas sempre é possível. Eu acho que a solicitação do paciente, acho que nada melhor do que a gente chegar muito próximo àquilo que ele quer. Recuperando um bocadinho a conversa anterior da mulher. A mulher tem uma fase estrogênica e ela pode realmente perder cabelo nessa área, principalmente frontal com a parietal. É possível ser transplantado o cabelo e recupera bem o paciente. Não se faz hoje, é possível fazer extração com os blocos maiores e ser recortado na mesa cirúrgica para o folículo unitário. Eu digo que essa técnica é nossa. Orenreich fez o primeiro americano que fez um enxerto com folículo, mas foi o Dr. Munir Kuri que pegou esse folículo. Não, vou colocar isso na área receptora frontal do homem. Vejam só. Nós fizemos um trabalho, isso daí está transcrito como folículo unitário, que era a maneira de se fazer essa cirurgia da recuperação da calvície. E, no entanto, um colega nosso levou esse trabalho para os Estados Unidos, nosso trabalho, realizado por mim, pelo Dr. Munir, e muito bem, e de repente volta dos Estados Unidos, vejam como que a gente perde a originalidade. Aí volta com a palavra fui e fute, que nada mais é aquilo que nós fazíamos aqui como unitário. Sempre nós importamos umas determinadas palavras que está errado dentro desse contexto de tentar explicar. Por exemplo, implante capilar está errado. É um transplante capilar. Implante, o americano usa a palavra implante sem o E final para tudo. Pode ser o cabelo dele próprio ou pode ser um fio de nylon. E nós entendemos que para fazer uso da palavra transplante, nós temos a chance de falar em enxerto porque é um material biológico que desvitalizado. Nós tiramos o cabelo, ele transplantado de um local para o outro, ele é um enxerto, ele é um transplante. Agora, se eu ressecar esse cabelo, deixar ele na geladeira e não sei o que, eu vou desvitalizá-lo e quando ele voltar no meu corpo, ele vai vir como implante. Um enxerto. Não é um enxerto, mas é um implante, quer dizer, é um material desvitalizado. Mas o nome correto é transplante porque a gente transplanta de um local para o outro. E isso é até uma coisa importante para se comentar, porque o fio que a gente retira da região doadora, ele não volta. Ele é transplantado, ele é retirado de lá e colocado em outro lugar. E esse talvez seja o maior cuidado que a gente tenha que ter, é sempre com a área doadora, de não tirar demais. É prever o que vai acontecer com esse paciente, principalmente os pacientes jovens, fazer uma programação, porque ele não vai poder tirar cabelo quanto ele quiser. Vai ter uma hora que o cabelo, assim, em média, a gente fala em 9.000 unidades, né? Isso não é fios de cabelo, são 9.000 unidades, cada unidade vem em média com 1, 2, 3 ou 4 fios. Mas 9.000 unidades é o que uma pessoa normal, cabelo, uma pessoa com uma quantidade média de cabelo pode doar para outra área. Então, se você faz tudo isso de uma vez, você não está guardando cabelo, e é difícil fazer tudo de uma vez, porque acaba sendo muito sofrido o paciente, mas tem quem faça, quem fale que faça, não sei exatamente se faz, mas você não guarda cabelo, área doadora, para um novo transplante, para uma nova programação.
porque a calvície tende a evoluir. Então, principalmente os pacientes jovens precisam ser bem estudados, bem programados, para evitar que você fique com um resultado artificial lá na frente e você não vai ter de onde tirar o cabelo. Olha, que interessante. Então, isso é muito importante, que hoje virou uma busca muito grande na busca de número de folículos para ser transplantados, mas eles esquecem que isso não é uma fonte que não tem limite. Então, é importante que isso seja programado. Tá. Me permita apenas dizer da idade do fio do folículo piloso. Na mulher, o cabelo persiste de 3 a 6 anos. Depois ele cai. E ocorre que é a cópia da natureza. Como é que um passarinho troca as penas? Ele troca as penas tudo de uma vez? Não. De um por um, ele vai perdendo aquela... A mulher, a mesma coisa. De 3 a 6 anos o cabelo cai. E lá ao lado dele, isso daí, cientificamente, por lâminas, demonstrado, que existe o filinho que está lá do lado. O caule caiu, é como se fosse a bananeira. Deu o cacho de banana, corta o caule, está lá o filinho. E eu tenho uma fotografia de lá do Vale do Ribeira, meu grande Vale do Ribeira, mostrando que realmente está lá a bananeira e o filinho do lado. Se você quiser um novo cacho de banana, tem que cortar aquele caule. E no homem é até 3 anos. Então esse pessoal com cabelo longo, não sei o quê, isso é toda uma corda trançada que está no caminho. Mas é o próprio cabelo dele, mas não está com a vitalidade do couro cabeludo, sendo irrigado a sua estrutura toda. Entendi. Pois não. Então, vamos lá. Só porque eu acho isso é muito importante, é bom a gente recapitular. Então, quando você for procurar uma pessoa para fazer o transplante capilar, o implante e transplante capilar, você tem que prestar atenção nos profissionais, cirurgião plástico e dermatologista, e também prestar atenção se esse profissional vai olhar para você que é jovem e prestar atenção, pergunte para o seu profissional qual é o tamanho da sua área doadora, se ele está pensando no futuro, porque provavelmente a pessoa não vai fazer um transplante só durante a vida. Ele vai acabar fazendo mais. Dependendo da idade que ele chega, dependendo dos antecedentes genéticos, o histórico ambiental dele, que também influencia muito, estresse, alimentação. Então, dependendo desse histórico todo, esse paciente vai ter que ser mais cuidado. É isso aí. Outra pergunta, se a pessoa não tiver mais tanto cabelo nessa área doadora, for pequena, tem outros recursos, tem outros lugares do corpo para utilizar? Outros fios? Olha, que é até possível ser utilizado. Certa vez sou piloto lá pela Marte Aviação. E daí, de repente, eu fui levar um colega para fazer um voo comigo. E quando, em geral, nós vamos taxiar, a gente abre a porta do avião para poder ventilar, porque está muito calor. E de repente esse colega, quando dei partida no motor e abri a porta, veio aquela ventania da hélice que ele botou a mão na cabeça. E, nossa, aí eu fiquei preocupado. Estou levando um camarada que de repente vai me segurar no manche aqui, vai pôr o avião lá para baixo. Falei, o que houve, camarada? O que houve? Não, depois eu explico. Pode ir. Não tem problema, pode ir. Ocorre o seguinte, ele usava uma peruca. E realmente o vento levava embora, ele não podia entrar na água, coisa que vale. Aí nós tivemos uma ideia, que eu nunca descrevi isso daí, interessante, não escrevi. Mas vários casos eu operei. Eu fazia uma ponte dérmica, 4 pontes dérmicas, 2 na frente, 2 aqui atrás, que o paciente podia mergulhar, entrar na piscina. Eles ficavam felizes, porque estavam sempre com o cabelo bonitinho, sacudindo a cabeça e a peruca não saía. Porque essa ponte dérmica nada mais é do que uma ponte, por baixo dessa pele ela vai formar uma nova pele. Então, praticamente aquilo ficava uma alça. 2 alças na frente e 2 alças atrás, e ele fixava a peruca. Então era fantástico, porque então, se não tem onde tirar, eu acho que é possível utilizar a peruca. Não, mas respondendo agora objetivamente, tem de onde tirar. Você pode procurar os pelos no corpo, barba,
Acontece que todos os fios do corpo, eles carregam aquela carga genética da onde eles são. Então, se você pega cabelo para usar em barba, cabelo para usar em sobrancelha, ou pelos, de modo geral, ou barba para usar no cabelo, todos eles vão respeitar o que eles eram antes. Então, por exemplo, um cabelo no sobrancelha, ele vai continuar crescendo. Se você deixar, ele vai ficar longo, ele não vai se adaptar ao ambiente que ele está naquele momento. A barba, a mesma coisa, a consistência da barba é diferente, o crescimento dela é diferente do cabelo. Então, sim, você pode usar, isso existem cirurgiões que fazem, a gente chama de total body hair, que pega pelo do corpo inteiro, é uma cirurgia mais ampla, peito, região inguinal, virilha, pelos braço, perna, mas você sempre tem que calcular que existe uma região que vai ser retirada com pontinhos. A cirurgia do FUI foi muito conhecida como não tem cicatriz. Na verdade, ela tem cicatriz, só que são pontiformes e praticamente microscópica. Ela existe, mas ela é muito pequena e muito discreta. Então você tem que calcular isso também na retirada. E o pelo, por exemplo, de um modo geral, por mais grosso que o pelo seja, ele não ocupa tanto espaço quanto ocupa um cabelo. Então é uma cirurgia um pouco mais extensa e um resultado também um pouco mais pobre. Tem que ser calculado que ele não vai se tornar um cabelo, ele vai ter um crescimento mais lento ou mais rápido no início, depois ele não ganha um comprimento muito grande como a barba e assim por diante, cada pelo nas suas características. Existe, me permita, a ideia de se fazer um volume. Ora, então o Dr. Monicuri sempre dizia que é interessante o paciente que tenha, e nós transplantamos o cabelo virado para frente. Porque ora ele vai crescendo para frente e depois o pente vai trazer ele para trás. Então vai fazer um volume. Mas existe existe uma outra coisa interessante. No próprio couro cabeludo total, nós temos diferentes cabelos. E vocês podem examinar dentro com seus familiares. O pelo bem próximo ao pescoço, esse cabelo aqui é muito fino e curto. Ele não cresce mais do que 2 centímetros. Já o folículo piloso mais superiores, eles têm a extensão maior. Então, seria até interessante para a cirurgia da sobrancelha, procurar esse fiozinho aqui pequeno, né, que não vai crescer tanto, mas não vai dar volume. Ele precisa de aparência, ele precisa realmente. E outra situação também, de conformidade com o paciente, que é um cabelo grisalho. E você transplantar, precisa avisar o paciente que na frente vai vir com as mesmas características do grisalho. Então, esse é o cuidado que o cirurgião tem que ter junto ao paciente e procurar responder tudo que ele pergunta, mas ao mesmo tempo agregar a ele várias respostas a respeito do resultado. Quanto à pergunta de se um paciente muito careca pode fazer, o importante é sempre a conversa honesta do médico, mostrar para ele uma expectativa realista do que ele pode alcançar. Como foi falado, não existe uma área doadora ilimitada, então ele tem que distribuir o que tem de forma mais ampla, né? Então fica um fio mais afastado do outro, então fica um resultado mais rarefeito. Então isso que muda bastante e aí é a conversa realmente do médico com o paciente, onde eles querem chegar. Mas como a doutora Bateira falou, né, meu querido pai, os homens gostam, assim, é muito importante ter a moldura do rosto, ainda que seja rarefeito, quando o seu rosto passa a ter uma moldura, já é uma satisfação muito grande para os homens, porque a calvície, a paciente careca sem cabelo incomoda bastante. O cabelo rarefeito já não incomoda tanto. Então eu acho que é sempre discutível, existe sim essa possibilidade dentro dessa discussão e avaliação da área doadora para previsibilizar quanto que vai conseguir de fios, né? Tá, o senhor falou da sobrancelha, então é possível também fazer a sobrancelha? Sim, é possível fazer. É possível, como disse, é preciso do volume e aparência. Então esse fio superior, ele é muito mais grosso, praticamente a espessura dele é 10 vezes mais do que esse fiozinho da parte occipital.
Mas ele não cresce tanto. Mas não então cresce tanto, tal. Mas eu acho que é interessante, de vez em quando, usar uma tesourinha e cortar o excesso. Existe essa possibilidade. Naquela parada. E ideias de valor, dá para ter ou não? Lógico que depende de quanto vai colocar, mas mais ou menos. Olha, como é calculado? Me permita, a minha filha, eu criei minha filha na linha dura. Ela ainda estava no ginásio, né? E, sei lá, como a minha clínica é muito próxima à minha casa, eles quando voltava da escola, botavam na porta para abrir a porta para o paciente. E daí por diante veio sentadinha lá, cortando o fio, né? Escolhendo o fio, vendo o que era melhor, já usando o microscópio e tudo mais, tal. Nós fazemos todas as cirurgias plásticas. Eu tenho 30 anos de Dante Pazzanese. Eu reparava os externos que ficavam abertos por causa da cirurgia cardíaca com o músculo que vinha das costas. E daí veio a reconstrução mamária. Nós também seguimos isso daí. Então nós fazemos todas as cirurgias plásticas. Eu acho que a formação do cirurgião plástico, que ele passa por todos esses caminhos, depois ele vai se fixar dentro daquilo que seria assim, dentro do que é interessante para que ele possa ver um resultado imediato, coisa que vale. Mas nada melhor do que ver um paciente satisfeito. Que bom. Então, posso te dizer uma coisa. O senhor se emocionou muito no começo da entrevista. É para se emocionar mesmo, porque graças a todo esse processo, toda essa curiosidade, a descoberta, tanta gente hoje, tantos homens são felizes por causa do transplante capilar. Beleza. Não é? É verdade. Eu, nessa época que ele me colocava para fazer cirurgia, eu querendo ir brincar, querendo ficar com os amigos. E eu lembro que era uma cirurgia demorada, de muita paciência. Você colocava assim, começava a sangrar um pouquinho mais, o fiozinho saía de volta, você tinha que colocar, porque a gente coloca ele só na localização. E eu lembro que eu falava, nunca vou fazer isso, pelo amor de Deus. E aí quando eu me formei, fiz residência no Pitangui, voltei fazendo mais a plástica geral, fugindo do cabelo. E aí eu acabei ajudando ele algumas vezes que ele precisou e eu comecei a ver a satisfação dos homens. E o que eu me encantei muito com o implante capilar é que ele é uma cirurgia mais previsível dentro do possível, né, das nossas experiências, do caso do paciente, mas é uma cirurgia que não tem muita surpresa, é uma cirurgia relativamente segura, desde que você faça tudo corretamente, e um paciente extremamente satisfeito, extremamente satisfeito. Então isso foi o que me encantou e eu acabei cedendo e hoje eu faço bastante implante capilar. Mas faz todas as cirurgias plásticas. E vamos lá, o custo, vocês têm ideia mais ou menos? Os custos variam bastante, né? Assim, era uma cirurgia bem mais inacessível antigamente, uma cirurgia muito longa, envolve muitos profissionais, então no mínimo é um médico e uma equipe de 4 a 5 auxiliares. Quando se engloba, quando faz com anestesia, tem ainda o anestesista, então é uma cirurgia que tem. Então era uma cirurgia muito cara. E com o tempo ela foi barateando, assim, foi descobrindo materiais, tecnologia que foram facilitando, então isso abaixou bastante o valor. Mas hoje depende muito qual é o lugar que você vai procurar. Infelizmente existem o que a gente chama de intermediadoras, são empresas que pegam médicos recém-formados, sem muita experiência, mas com um grupo de técnicas que conseguem fazer pelo menos o mínimo necessário. Então esses grupos, esses lugares você vai achar um valor talvez mais em conta. Os cirurgiões com mais experiência, aí vai depender realmente do tempo do cirurgião, né? Qual é o movimento que ele tem, qual é a procura, qual é a disponibilidade, porque é uma cirurgia longa, então realmente a disponibilidade do cirurgião não é tão grande. Quando o cirurgião realmente põe a mão lá, né? Que é sempre o ideal, que arregaça a manga e faz a cirurgia inteira. Então o valor eu acho que você pode achar no mercado de 10, 15 mil, uma cirurgia de boa qualidade, de mínimo qualidade, até cirurgia de 60 mil, então isso que é o que vai variar. Depende também o quanto de fio você extrai. Cada cirurgião faz uma forma diferente. A nossa forma foi a cirurgia que eu transplantei mais cabelos, provavelmente foi a cirurgia que eu tive mais facilidade.
foi mais rápido, que tudo foi redondinho, que deu certo, o paciente era uma indicação muito boa, tinha muitos fios, um fio de boa qualidade, tem fios mais fáceis de tirar, fios mais difíceis. Cabelo grisalho é um cabelo, por exemplo, que dá mais dificuldade, o cabelo enrolado, ele dá mais dificuldade porque ele faz uma curvinha, então você tem que prever onde está a sementinha lá dentro da pele. Então, baseado nessas dificuldades, a gente vai ter vários níveis, né, de resultado e de números transplantados, porque até não dá para prever quanto você vai transplantar. Então nós optamos em fazer o melhor que a gente pode para todos os pacientes naquele tempo estabelecido. Então a gente tenta fazer a retirada de tantas horas. E aí naquele momento, se o paciente, naquele final daquelas horas, eu não consigo extrair tanto fio, porque estou com mais dificuldade, eu sei que eu posso prolongar um pouco, porque lá na frente eu não vou ter tanto fio para implantar. Então eu posso prolongar um pouco mais a retirada. O paciente que eu estou retirando com muita facilidade, eu já sei que eu posso abreviar um pouco essa parte, porque eu vou ter muito fio para implantar depois. Então hoje em dia, cada médica de um jeito, nós optamos em ter um valor mais ou menos constante para cada sessão que é feita. Mas isso realmente é de cada médico. Eu acho que não existe certo ou errado, existe o que cada um optou em fazer, ou preferiu, ou achou que era mais justo para o seu paciente. É isso aí, tem que marcar consulta, saber como está o cabelo, saber as condições, se é possível ou não. Lembrar que o médico ético, nós médicos, a gente segue o Conselho de Medicina, né, Conselho tanto federal quanto regional de Medicina, e existe um código de ética médica. E esse código de ética médica, a gente, por exemplo, não pode publicar valores, então não pode dividir, fazer promoção, porque a gente não pode mercantilizar a medicina. A gente faz tratamento e então a gente não pode dar esse área de negociação. Isso é o que o Código de Ética Médica resolveu. E um bom médico, um médico que se preze, ele segue o Código de Ética Médica. Entre outras coisas, o CRM orienta a gente não publicar antes e depois, não publicar fotos dos pacientes. Então isso nem sempre está sendo cumprido, né? Hoje com a rede social, claro que ficou muito bom esse acesso a muitos tratamentos que a gente nem sabia talvez que existisse, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado e não banalizar, né? E que tem acontecido com frequência. E tentar lembrar que o médico mais correto, o médico de boa qualidade, nem sempre é o médico que vai ter mais seguidores. Aliás, provavelmente não vai ter, porque esse médico não vai trazer muitas informações que são interessantes, que são sensacionalistas, né? Que causaria essa atração maior de seguidores. Então, essa é a parte mais difícil, né? Como escolher um médico bom, já que os médicos bons nem sempre podem, aliás, eles não podem falar tudo o que eles gostariam na internet, como todos fazem. Preste atenção no médico do Instagram. Isso é um certo perigo, Se o médico, se ele for um bom profissional, ele tem muitos pacientes, ele não tem tempo para ficar lá no TikTok, não ficar no Instagram. É verdade. Não é? Isso eu tenho certeza absoluta. Não dá tempo. E efeito colateral? Pode ter? Olha, eu vou pedir para a Tati fazer essa explanação a respeito dos efeitos colaterais e também de alguns medicamentos que é possível ser usado. Tá. Então, assim, efeito colateral quanto aos tratamentos que existem clínicos? Então, vamos lá. O tratamento clínico ele é muito amplo. Então, o paciente ele precisa, não dá para generalizar e falar que calvície é igual para todo mundo. Existem vários tipos de calvície. A mais comum, que a gente acaba se baseando nela, é a androgenética, que é a calvície do homem, que é a calvície que então vai miniaturizar os fios. Então ela vai reduzindo os fios até que o fio não consiga mais sobreviver. Me permite apenas um parênteses aí. O cabelo dessa região posterior, do occipital e parietal, é um folículo piloso resistente à testosterona. Por isso que não cai essa região. Esse não cai. E quando ele vai transplantado à frente, ele carrega essa carga genética. E possivelmente o que ocorre é que nós verificamos que se hoje a gordura pode ser transplantada lá pertinho da coronária e ela vai fazer uma nova revascularização, nós acreditamos, e isso é real, eu vejo isso nos pacientes, que é a famosa célula tronco. Quando você transplanta para cá, o que ocorre? O próprio organismo corre com a vascularização na região. Por isso que, provavelmente,
o pessoal transplantado não tenha câncer de pele nessa região. Já aqueles que tomam sol e tudo mais e são calvos, em geral, pode ver os velhinhos aí, aparece lá um câncer de pele Exposição solar da região. pela exposição solar. Provavelmente, ou então pela irrigação, ou então pelo sombreamento que os cabelos fazem na região. Ou melhor, é o boné, então, o chapéu. Mas, então, Pois não, continuidade. Dependendo da calvície, quando você tem uma calvície androgenética, existem alguns tratamentos específicos para fazer. Entre eles, a gente pode usar anti-hormônio, porque realmente é um cabelo mais sensível à testosterona, então nós precisamos evitar esse efeito da testosterona nessa região. Então, a finasterida e outros parentes dela, como a dutasterida, seguem nessa linha. O minoxidil, por exemplo, é um antihipertensivo que foi relocado. Ele era um antihipertensivo, era um remédio para baixar a pressão. E aí as pessoas que usavam essa medicação perceberam que o cabelo aumentava. Então foi relocado, foi passado para tópico. Hoje está voltando para uso oral com doses baixas. Então cada paciente precisa ser analisado, porque não existe só a androgenética, principalmente para mulheres. Elas têm a calvície feminina e têm a calvície androgenética em mulheres. E o tratamento delas são diferentes e a evolução também, o que se espera da medicação. Mas existe, por exemplo, uma alopecia que está cada vez mais comum, que é uma alopecia super difícil, que essa é que a gente tem menos tratamento, que é a alopecia frontal fibrosante, que as mulheres começam a subir a linha de cabelo delas, inclusive essas pacientes perdem cabelo. Essa paciente dificilmente responde a tratamento, mesmo a implante capilar, então essa é uma paciente que precisa ser analisada. Doenças autoimunes também têm que estar estabilizadas para poder ser transplantadas, então existem várias avaliações a ser feitas pelos médicos especialistas para decidir se esse paciente é um bom candidato ou não. Considerando que faça só o tratamento clínico, existe sim efeitos colaterais dessas medicações, tanto o hormônio, né, o anti-hormônio, que você precisa fazer toda a avaliação, e tem sido cada vez mais comum aumentar o número de pacientes com diminuição da mobilidade do espermatozoide, então ele tem uma dificuldade maior de engravidar a sua esposa na época que pretende ter filhos. Então esse paciente deve ter um acompanhamento mais próximo, por exemplo. Existe o risco de fazer impotência. Hoje a gente percebe que esse risco é muito baixo, ele tem um efeito, tem uma avaliação, foi feito um trabalho recente que mostrou que o psicológico influi bastante, de saber que aquele medicamento pode causar aquilo, mas existe. Como eu falei, o minoxidil é um antihipertensivo, então se você usa uma dose alta você vai ter uma pressão mais baixa, pode ter uma pressão mais baixa, inclusive trazer alguns riscos para você. Então sim, existem efeitos colaterais desses medicamentos. E além dos tratamentos sistêmicos, né, e tópicos que é colocar, existem alguns tratamentos clínicos que estão indo muito bem, que é o microagulhamento de modo geral, né, é a indução percutânea por microagulhas, então leva o nome PCA, microagulhamento, MMP, que é microinfusão de medicamentos na pele, microestimulação capilar, tem vários nomes, mas todas elas de um modo geral fazem esse microagulhamento, que, como ele falou, quando a gente faz esse trauma relativamente controlado na região, ele faz uma inflamação. Fatores de crescimento. O corpo vai reparar aquela região, então ele traz fatores de crescimento, neovasos, e tudo que faz com que o cabelo também cresça. Então é um trauma controlado que tem que ser refeito com uma musculação de tempos em tempos, tem que refazer. Então esse é um tratamento que tem sido muito promissor. Tem alguns estudos, a gente está correndo um estudo agora que a gente acrescenta pigmentos orgânicos para ver, então estamos tendo resultados muito bons, né? Está previsto para terminar em 1 ano, mas então existem muitas coisas novas saindo, né? Então tem muita coisa para ser feita, por isso que é importante que o paciente seja avaliado. Alguns casos são só para tratamento clínico, que você melhora aquele cabelo. Outros, você tem que associar o tratamento clínico com o implante capilar, que nós dizemos que é o tratamento ao concurso, mas o implante capilar ele é mais um disfarce, né? Você tira a região um cabelo que está bom numa outra região e coloca ali para disfarçar. Mas na verdade você não está tratando o fio que está ali fraquinho, que está diminuindo, que está reduzindo e daqui a pouco ele vai não mais ser um cabelo. Então, o mais interessante de tudo é sempre iniciar com o tratamento clínico, isso é uma conduta meio geral,
principalmente para pacientes jovens, Tá. tentar melhorar esses cabelos que ainda tem lá, medindo quanto que vai ter de efeito colateral, sentindo cada paciente, vendo a resposta de perto do que o paciente vai ter para avaliar o que deve ser feito naquele caso e ir para o implante mais para frente, dependendo da resposta que teve ao tratamento clínico, dependendo da expectativa que o paciente tem daquilo, então isso tudo tem que ser muito bem discutido. Então, depois do implante, você cuidar desse cabelo é super importante. Ele não é tomar obrigatório, mas eu diria que puder, isso. vale a pena. Porque Tem realmente um resultado melhor, digamos você assim. tem um resultado melhor porque você consegue melhorar aquele seu cabelo que você ainda tem, para ele engrossar, para ele crescer mais um pouco, porque aí ele deixa um volume maior e é mais natural, óbvio, né? O seu próprio cabelo é sempre o melhor, ainda que você tire daqui de trás, ele é um cabelo que ele vem às vezes não na direção que era antigamente. Ele vem numa espessura maior, numa textura diferente, então sempre o seu cabelo é o melhor cabelo. O original, né? É o que tá ali primeiro. É isso aí. Eu já ouvi dizer de um boné que coloca com... Tem luz laser? LED, tem, laser um LED. infravermelho. Isso é bom? Bom, também é bom. Existem muitas coisas, mas como eu falei, assim, por isso que não dá para generalizar a calvície. Use isso. Você tem que, exato, porque cada paciente, dependendo do tipo de calvície, ele vai evoluir melhor com esse tratamento e não com aquele. Tá. Existem o que é muito íntimo ali do médico, do paciente, dessa análise, que vai decidir o melhor tratamento para ele. Não dá para generalizar para todos. O implante capilar tem sua indicação, ela é muito boa, é um resultado espetacular, traz uma satisfação muito grande, mas tem um caminho longo até chegar nele, que muitas vezes não está sendo considerado, que é isso que nos preocupa. Não pode desistir do sonho, ou então quebra o espelho do banheiro. É isso aí. Bom, eu encerro a nossa entrevista por aqui. Muito obrigada. Muito agradecido. Por terem vindo, por tudo Enorme que vocês prazer. explicaram. E se você viu a entrevista, tem alguma dúvida, tem alguma questão que ficou aí, que você queira saber, entre em contato com a gente lá no nosso @BRT Channel ou no @Beleza Mais Saúde. Pergunta, deixa lá suas dúvidas e a gente te responde numa próxima. Um beijo e até o próximo programa.